meus amores, vamos para a segunda parte da nossa aula. Então, vamos estudar sobre a importância dos rios. Peço que vocês continuem com o livro em mãos. Caso não estejam com o livro em mãos, peguem o livro de geografia, tá certo? Então, nessa aula, temos 3 perguntas. De onde vêm os rios? Para que servem os rios? Por onde os rios passam? Então, vamos responder nessa aula essas 3 perguntas. Então, na página 47, peço que vocês acompanhem a tia, tá certo? Que vamos falar sobre o rio. Então, o que é o rio? O rio é uma corrente de água natural que ela segue para um rio, ou para um lago, ou para outro rio. E muitos rios, eles servem de abastecimento para muitas cidades. E não só apenas de abastecimento. Eles servem também para navegações, para transportes. E esse transporte chamamos de hidrovias, tá certo? E os rios, eles são usados para pesca, eles são usados para esportes e também eles são usados para transporte de pessoas. A água do rio ela é muito importante. Como a tia falou, que o nosso planeta, tá certo? Ele tem mais água salgada do que água doce. Então, os rios, eles fazem parte do centro de água doce. Então, as águas que vocês têm em casa aqui servem para lavar prato, tomar banho, escovar os dentes, para dar banho no cachorro, para lavar as roupas. Elas são muito importantes para todos nós. Então, vamos lá. As águas de plantações também, ela vem tanto da chuva quanto dos rios. Tem algumas plantações que são próximas ao rio e essas irrigações das plantações são feitas também de rios. Então, aqui estão algumas imagens, tá certo? O rio, ele serve para pesca e para transporte de pessoas, como o tia disse, transporte de alimentos, tá certo? Vamos continuar. Na página 48, vamos falar sobre o elemento do rio. Então, o rio, ele existe alguns elementos, algumas partes do rio, porque o rio, ele é como se fosse a gente. Nascemos, vivemos e morremos, não é isso? A água, como a tia falou, ela tem um ciclo. Não tem um ciclo da água? A água, quando a chuva desce, a água, ela evapora, faz a condensação da água e ela novamente desce em forma de chuva. Então, vem o sol, evapora a água, faz a condensação da água e ela desce como chuva. Então, existe o ciclo da água. Assim mesmo é o ciclo do rio. Por quê? Como a tia falou na aula anterior, os rios são alimentados por água da chuva. Então, existe a nascente do rio, que quando geralmente as nascentes do rio, ela fica em uma parte alta, tá certo? No planalto, na parte alta. Porque quando desce a água da chuva, ela vai se infiltrando na terra, como a tia explicou, que tem os lençóis freáticos. Elas vão para os lençóis freáticos e quando elas chegam lá nos lençóis, elas tentam achar alguma abertura. E quando ela encontra essa abertura, que chamamos de nascente, aí o que acontece com a nascente, ela começa, como geralmente é no planalto, então começam a descer e formar rios. Mas assim, não existe apenas uma nascente, existem vários tipos de nascente. Então, observem aqui, deixa eu te colocar na outra imagem, que é a parte do rio. Observem aqui, existem várias nascentes, geralmente são de planalto. Quando elas estão descendo, elas vão para vários caminhos nos lençóis freáticos. E quando ela encontra uma abertura, esse rio aqui é o rio principal. Então, quando ela encontra uma abertura, que é a nascente, tem o percurso desse rio que chamamos de leito, que é o percurso do rio, chamamos de leito. E existem os afluentes desse rio principal, que são os rios pequenos. Os afluentes,
que são outros tipos de abertura onde os rios eles percorrem. E quando eles percorrem, pode ser criar o rio principal e rios pequenos, que são os afluentes. E os afluentes, eles o quê? Alimentam os rios principal. Estão vendo? Afluentes. Então, o que acontece? O rio, ele existe as margens, tanto as margens direitas quanto as margens esquerdas. As margens são a terra banhada pelo rio. Essa parte aqui, olha, que são banhadas pelo rio, são margens, são chamadas de margem. E o que acontece? Esse percurso, que é chamado de leito, existe a queda d'água, que a tia falou que essa queda d'água é chamada de cachoeira. Essa queda d'água, elas são chamadas de cachoeira. Existem cachoeiras pequenas, médias e grandes. E existe o foz. O foz é onde a água do rio, ela deságua. Ela pode desaguar tanto no mar, quanto em outro rio maior, ou ela pode desaguar em um lago, tá certo? Essas são as partes dos rios. Então, vamos lá. Na página 49 fala a importância do rio para os seres humanos. Então, para que ela serve? Ela serve para cozinhar, ela serve para fazer limpeza de casa, ela serve para quê? Serve para a higienização pessoal, serve para dar banho em cachorro, serve para lavar a casa, serve para beber, serve para nosso lazer, tá certo? Os rios são tão importantes, pois elas produzem a energia que chega em nossa residência. Então, é necessário construir usinas hidrelétricas. E essas usinas hidrelétricas, ela precisa da água, da força da água do rio. Então, vamos lá. É preciso dessa força da água do rio. Isso aqui é uma barragem, que é a força da água do rio. Ela produz a eletricidade que chega em nossa casa. Então, o que acontece? É preciso evitarmos o desperdício de energia, pois quando gastamos energia, quando desperdiçamos energia, o que acontece? É preciso construir outras usinas hidrelétricas. E para construir usinas hidrelétricas, animais vão ter que sair da sua localidade. Povos também, alguns povos saem de sua localidade para que essas usinas sejam construídas. Então, o habitat daqueles animais ou daquelas pessoas modificam totalmente. Por quê? Porque quando desperdiçamos energia, é necessário criar outras usinas hidrelétricas, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, onde vocês estão vendo, é o Rio Paraná. O Rio Paraná é um dos rios do nosso Brasil, pois o maior rio do nosso Brasil, é o Rio Amazonas. Mas também tem o Rio Paraná. Que o Rio Paraná, ele é considerado o maior produtor de energia elétrica. Mas também existe um rio muito importante para nós, que é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele é muito importante para a economia do Nordeste. O Rio São Francisco é o principal rio da região Nordeste e ela serve para a agricultura e a criação de animais fornecedores para o estado dessa região. Então, o que acontece? Existe rio perene, e o rio perene são aqueles rios que nunca secam. São aqueles rios que sempre ficam abastecidos, que sempre ficam com água. Mas existe também rios temporários. Os rios temporários, geralmente, elas sempre secam em regiões secas, tá certo? Nos períodos secos, elas secam as águas dos rios. Então, elas são chamadas de temporárias, tá certo? Em algumas regiões, esses rios secam, tá certo? Página 52, a poluição dos rios. Então, o que acontece? E como existe rios limpos e rios poluídos. Então, os rios limpos conhecemos quando eles são o quê? Limpos, quando as águas são cristalinas, quando tem peixes, e a água, ela serve para o quê? Para beber, para o nosso consumo, ela serve para plantação. Essas são as águas de rios limpos. Agora, as águas de rio poluído, elas recebem produtos químicos que afetam a água,
tá certo? E afeta os animais que nelas vivem, que essas águas não servem para beber, essas águas, até um simples saco ou lixo que você joga, ela começa a poluir. Jogar lixo no rio é uma das formas de poluição mais conhecida, mais popular que existe. E essas águas, elas fazem o quê? O habitante dessas águas, elas não conseguem sobreviver, não é isso? Os produtos químicos, os lixos, os esgotos, elas afetam os lençóis freáticos, tá certo? Afeta o lençol da água. E isso prejudica a nascente. Então, o excesso do lixo, ele prejudica a luz do sol entrar, tá certo? Isso prejudica as águas. Então, o que acontece? Os animais que nele vivem, as plantações que deles dependem, não conseguem sobreviver por causa da poluição. Então, continuando, as consequências da poluição dos rios. Então, o que acontece? O nitrogênio e o fósforo são elementos importantes, tá certo? Para a vida aquática, mas o excesso desses elementos, o que acontece? Faz com que as plantações aquáticas cresçam rápido e com isso o oxigênio eles diminuem, tá certo? Afeta o oxigênio da água, que podem até matar os peixes da água. Mas não só o oxigênio. Assim, na exploração mineral do rio Amazônia, que é o maior rio do Brasil, também ocorre o quê? A extração de ouro, tá certo? Eles utilizam muitos elementos químicos, que esses elementos químicos, eles prejudicam as águas do rio. Então, esses produtos, os mercúrios, depois de ser utilizado na extração de ouro, é jogado diretamente no rio e isso causa a poluição dos rios. Então, essa água não serve para beber, não serve para os animais que neles vivem e prejudica a água, tá certo? A água doce. Então, existe também várias indústrias que também os elementos químicos eles vão direto para o rio, prejudicando a água. Então, se vocês verificarem alguma indústria ou algum esgoto, vocês avisam as autoridades sobre o ocorrido, tá certo? É preciso não jogar água no rio, proteger as águas do rio, pois ele é muito importante. Então, aprendemos aqui o percurso do rio, né? Isso que ela tem, onde ela nasce, ela tem a nascente dela, ela tem o percurso a seguir, e nesse percurso da água, que chamamos de leito, existem as quedas d'água, como ela é de planalto, né? Existem as quedas d'água que são chamadas de cachoeira. Existem os afluentes, que são os rios menores, que elas alimentam o rio principal, e onde essa água deságua, onde a água do rio deságua, onde esse rio deságua, é chamada de foz. Como a tia falou, ela deságua, é chamada de foz, onde ela morre, como se ela morresse. Mas sabemos que existe o ciclo da água, né? Isso que é quando o sol vem, evapora a água, ela vai se transformar na água da nuvem, na condensação, e vai descer novamente através de chuva. E quando ela desce através de chuva, nasce, essa água vai para o subsolo, para os lençóis freáticos, e vem a nascente. E novamente começa o percurso do rio até desaguar novamente, que é chamada de foz, e assim segue o ciclo da água, tá certo? E vamos para a nossa atividade, vamos exercitar. Na página 54, observe as imagens e escreva de que maneira os rios estão sendo utilizados. Tem 4 imagens aqui, de que maneira os rios estão sendo utilizados. Segundo quesito, por que devemos evitar o desperdício de energia elétrica? Então vamos para a resposta. A primeira imagem é pesca. Tia pede que vocês, antes de responderem, vocês deem pausa, respondam sozinhos e depois soltem o vídeo
Segunda imagem, lazer. A terceira imagem é transporte. A quarta imagem, irrigação. Segundo quesito, porque devemos evitar o desperdício da energia elétrica. Porque será necessário construir mais usinas elétricas. E isso traz problema às paisagens. Continuando. Terceiro quesito, responda de acordo com a imagem. Que atividade está sendo realizada nessa cena? Você conhece alguém que já praticou essa atividade? Quarto quesito, vamos responder. Pesca. A atividade que está sendo realizada é a pesca. E a letra B é pessoal, se você já viu alguém pescando ou não. Tá certo? Quarto quesito, observe a imagem e escreva para que está sendo utilizada a água. O menino está fazendo o quê? Bebendo água. A menina está escovando os dentes. Aqui está tendo a limpeza, não é isso? E aqui a água está sendo para cozinhar. Beber água, higiene pessoal, limpeza, preparo de alimentos. E vocês vão realizar, tá certo? As páginas 56 e 56 e 57, tá certo? E vamos corrigir na próxima aula, tá certo? Por hoje é só. Um beijo grande da tia Ana Cláudia. Aproveite seu dia.